A vida começa em um abrir dos olhos. E quando menos percebemos, começamos a fazer escolhas, umas mais fáceis que as outras. Por exemplo, na hora do confronto, falaremos a verdade ou contaremos uma mentira? Ou mesmo na hora da crise, viveremos pela fé ou iremos murmurar? Seremos obedientes, submissos e honrosos? Ou viveremos sem princípios e valores? Essas escolhas vão definindo quem somos, a nossa essência, nossa vida e nosso futuro. Por isso é importante refletir e analisar, pois a vida é feita de escolhas e essas escolhas podem interferir na nossa vida. Que escolhas você tem feito? Seja bem-vindo à série Código da Vida. Olá, tudo bem? Que bom que você está aí, seja muito bem-vindo à nossa série de mensagens, o Código da Vida. Eu estou muito feliz que você está participando de tudo isso. Deixa seu like aqui, assina o nosso canal, isso é muito importante, vai nos ajudar muito. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo pedindo a Deus que fale ao seu coração, porque este aqui é um movimento espiritual, ele não é carnal. Então, nada melhor do que a gente começar pedindo o autor, pedindo o Criador, o nosso Deus, que possa ministrar nas nossas vidas. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ministrados pelo Senhor, por isso fala conosco, Pai. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala com a Tua família. Quebranta o nosso coração para que ele esteja sensível a tudo que o Senhor está fazendo. Que este seja um tempo de adoração, que este seja um tempo de culto, que este seja um tempo de ser ministrado e transformado pelo Senhor. E é por isso que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago 5, verso 7, como eu disse, nós estamos numa série chamada O Código da Vida, e nessa série estamos trabalhando de maneira expositiva toda a carta de Tiago. E nós estamos extraindo da carta de Tiago códigos de sabedoria para destravar a sua vida, para liberar sobre a sua vida, códigos e princípios aonde você vai poder ser muito mais assertivo em tudo que você faz. E hoje nós vamos conversar sobre o nono código, que é a paciência. Por isso, você que abriu aí a sua Bíblia em Tiago 5, verso 7, eu quero convidar você a ler comigo esse texto, mas com muita atenção. Versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza sua preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram no nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Verso 12, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Uau, esse texto é maravilhoso, é um texto rico e muito poderoso. Eu não sei se você percebeu, mas Tiago começa a sua carta lá no capítulo 1, nos alertando sobre as provações. Você se lembra o que ele disse no capítulo 1, verso 2? Ele disse assim: meus irmãos, têm de grande alegria quando passardes por provações. Ou seja, o mesmo Tiago que começa nos alertando, dizendo que passaremos por provações, agora está nos recomendando a paciência. O que Tiago está dizendo é: uma vez que a provação virá, e ela virá mesmo, vocês precisarão usar da paciência cristã para suportar a provação, para que vocês deem um bom testemunho e sejam aprovados. Em outras palavras, Tiago não deseja que o cristão ele passe pelas provações da vida murmurando.
reclamando, com crise de ansiedade, criticando, questionando e sendo reprovado por Deus. Não é isso que Tiago deseja para a igreja. Portanto, para que o cristão ele seja aprovado e ele dê um bom testemunho, ele precisa da paciência cristã. Por isso, o primeiro ponto dentro dessa porção do capítulo 5, o primeiro ponto que Tiago vai trabalhar é: diante dos sofrimentos da vida, tenha paciência. Se você está anotando, anote aí: diante dos sofrimentos da vida, tenha paciência. Olha o que ele diz, versículo 7, irmãos, sejam pacientes. Agora, você sabe o que significa paciência? Talvez você tenha uma ideia muito vaga do que significa paciência. A palavra grega para paciência descreve uma atitude de suportar o sofrimento sem desistir, sem fraquejar, sem murmurar. A raiz grega macros significa longo e a raiz grega tumos significa coragem. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo para a igreja é: você precisa ter uma coragem duradoura. O que Tiago está dizendo para você é que você precisa ter uma coragem duradoura. Ou seja, quando a doença bater à sua porta, tenha uma coragem duradoura. Quando o desemprego vier, tenha uma coragem duradoura. Quando a crise bater na sua porta, quando a crise chegar na sua casa, no seu casamento, tenha uma coragem duradoura. A ideia aqui é de constância, a ideia aqui é de resistência em meio a qualquer crise, qualquer tipo de sofrimento. Tiago está encorajando as pessoas a persistirem, porque infelizmente há muita inconstância no nosso meio. As pessoas não conseguem se manter no mesmo caminho, na mesma vida espiritual. Ora elas estão lá em cima, ora elas estão lá embaixo. Ora elas amam a Deus, depois elas já não amam a Deus. Então o que Tiago está dizendo é: sejam constantes, mesmo que vocês passem pelo sofrimento. Seja constante com fidelidade, abrindo mão da murmuração, da reclamação, abrindo mão da imoralidade, abrindo mão, opondo-se ao erro, opondo-se àquilo que Deus não agrada, vivendo de maneira correta. Seja constante na sua vida com Deus, no seu propósito. Ou seja, mais do que apenas suportar o sofrimento, o cristão, ele precisa dar bom testemunho. Ser paciente, portanto, é você ter uma coragem duradoura diante das intempéries da vida. Por isso eu te pergunto: quão paciente você tem sido? Quanto você tem sido paciente nas suas crises, nas suas dificuldades, nos momentos difíceis? Quão longânimo você tem sido? Quão longo é o seu ânimo? Quanto você tem exercido essa coragem duradoura? Em resumo do primeiro ponto, então, sejam pacientes, porque são as provações e não as experiências místicas que nos levam à maturidade cristã. Presta atenção nisso. O que te leva à maturidade cristã não é o arrepio, não é a experiência mística, é justamente a provação. Então, tenha paciência. O processo da santificação é estabelecido na provação. O segundo ponto, para você que está anotando, a segunda ideia que Tiago vai trabalhar aqui é: diante dos sofrimentos da vida, fortaleça o seu coração. Tenha um coração forte, tenha um coração, resistente. Presta atenção no que Tiago diz no versículo 8: sejam pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Para Tiago, uma paciência aperfeiçoada, ela é consequência de um coração fortalecido. No grego, por exemplo, fortalecer significa tornar firme, tornar estável. Isso significa que a paciência ela só vai crescer aonde há um terreno sólido, aonde há um terreno consistente, bem fundamentado. Pode reparar, pessoas emocionalmente instáveis, normalmente elas têm dificuldade para exercer a paciência. Pessoas emocionalmente instáveis, elas têm dificuldade para se manter equilibrada, para se manter consistente, para se manter constante. Pessoas emocionalmente instáveis, elas perdem a cabeça muito facilmente, se iram muito facilmente. Portanto, o que Tiago está dizendo é: se você deseja exercer a paciência cristã, você precisa fortalecer o seu coração. Eu te pergunto: quão forte o seu coração está neste exato momento?
Você é uma pessoa instável ou você é uma pessoa estável? Você é uma pessoa constante ou você é uma pessoa inconstante? Você é uma pessoa resistente, que tem uma coragem duradoura, ou você é como uma montanha russa, ora está em cima, ora está embaixo, ora está bem, ora não está bem? Como é que está o seu coração no dia de hoje? Porque a grande questão é, uma vez que o nosso coração está fraco, como é que a gente faz para fortalecê-lo? E aí eu quero ilustrar. Recentemente eu desenvolvi um problema no meu joelho direito, e aí eu tive que procurar um fisioterapeuta. Aqui na igreja tem um grande fisioterapeuta, o nome dele é Vitor, e ele começou a me ajudar, ele começou a tratar o meu joelho. O interessante é que para tratar uma dor bem específica, ele começou a tratar o corpo inteiro. Ou seja, para tratar uma dor, eu tive que fazer, ou estou fazendo, fortalecimento de todo o corpo. Para resolver o problema do joelho, eu preciso desenvolver a musculatura do meu corpo, eu preciso aumentar o ângulo do meu movimento, eu preciso ativar as minhas articulações. Percebe? Para resolver um problema pontual, eu preciso tratar o corpo todo. E sabe como é que eu estou fortalecendo o meu corpo? Exercício. Exercício diário, todo dia exercício. O engraçado é que fazer exercício com um problema no joelho dá dor, gera dor. O interessante é que essa pequena dor do exercício me livra da grande dor do joelho, percebe? Ou seja, eu tenho vencido esse problema no joelho, não com massagens, mas com uma mudança de postura, praticando exercícios diários. Sabe o que você precisa para fortalecer o seu emocional? Não é de massagem no seu ego, não é de palavras de afirmação, não é de tapinhas nas costas ou uma grande massa de elogio, não. O que você precisa é mudar de postura diante da vida. O que você precisa é assumir a sua responsabilidade enquanto indivíduo. O que você precisa é parar de terceirizar a culpa de tudo o que lhe acontece para outras pessoas e assumir a sua responsabilidade. E a começar a viver conforme a palavra diz, exercendo a sua verdadeira espiritualidade. Sabe o que você precisa para fortalecer o seu coração? Tiago nos ensinou ao longo de toda a carta, você precisa praticar a palavra. Não adianta você fazer devocional e não ter uma vida de devoção. Não adianta você frequentar a igreja e você não mudar de vida. Não adianta, você precisa viver aquilo que você fala. Você precisa viver aquilo que você estuda, você precisa viver aquilo que você aprende. Sabe o que você precisa para fortalecer o seu coração? Você precisa praticar todos os dias exercícios de espiritualidade. Todo dia seja grato, acorde agradecendo a Deus por tudo que você tem. Pratique todos os dias o princípio da honra. Honre as pessoas, honre os seus pais, honre as suas lideranças, honre as autoridades, exerça a honra, exerça a submissão. Pratique o exercício do perdão, dê o perdão a todos que precisarem dele ao longo do seu dia. Aumente a sua dependência em Deus, confia nele, aumente a sua generosidade. Sabe o que você precisa para fortalecer o seu coração? É muito simples, é você ter uma vida com Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Olha o que a Bíblia diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Percebe? O que você está precisando é ter mais vida com Deus, fora da religiosidade. Ter vida entre pai e filho, intimidade, e viver de acordo com o padrão que ele estabeleceu para você. O que Tiago está dizendo aqui nessa carta, Paulo também disse aos Tessalonicenses. O autor de Hebreus também disse aos seus ouvintes. Portanto, fortalecer o coração é você ter intimidade com Deus e viver de acordo com o projeto que ele tem para você. O terceiro ponto de Tiago, para você que está anotando, é: diante dos sofrimentos da vida, não fale mal dos outros. Percebe? Veja o que ele diz. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. O juiz está às portas. Numa primeira leitura, não faz sentido isso que Tiago está dizendo agora com a sua tese principal, que é paciência. Porém, quando você olha com atenção e quando você percebe a construção que Tiago está fazendo aqui, você entende aonde ele quer chegar.
Porque geralmente, em momentos difíceis da vida, nós temos a tendência de ficarmos amargos. E como consequência disso, a nossa maneira de enxergar a vida muda. Portanto, uma pessoa amarga, ela tende a ver a vida com a visão embaçada. E sendo influenciada por uma visão distorcida da vida, essa pessoa estará inclinada a se vitimizar. Ela estará inclinada a terceirizar a culpa para os outros, a criticar as pessoas, a falar mal de todas elas. Ela vai dizer que está sendo perseguida, que todos querem o seu mal, que ninguém gosta dela. Por quê? Porque a visão dela está distorcida. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui é: não projete nas pessoas a sua frustração pessoal. Não projete nas pessoas as suas falhas de caráter. Não projete nas pessoas a sua dor. Pode reparar, quase todas as críticas que você faz têm a ver com as suas próprias falhas de caráter. O que mais te dói no outro tem a ver com algo dentro de você. Querido, entenda a construção que Tiago está fazendo. Porque uma vez que nós passaremos por provações, nós devemos nos alegrar, porque essas provações vão nos levar ao crescimento. Agora, é fácil crescer? Não é. Crescer dói. Crescer dói, nos tira da zona de conforto. Por isso, Tiago está dizendo: tenham paciência para passar por esse momento da vida. Tenha paciência, fortaleça o seu coração para que você seja aprovado nessa aprovação, porque senão ela vai ficar sendo repetida na sua vida, vai se tornar um ciclo vicioso até que você aprenda o que Deus quer te ensinar e você possa então alcançar o próximo nível de maturidade. Quarto ponto de Tiago é que agora ele vai trazer exemplos de paciência para nos inspirar. Em seu quarto ponto, Tiago vai trazer 3 exemplos de paciência. E o primeiro exemplo que ele vai citar aqui é o agricultor no verso 7. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E olha o que ele diz: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas. Tiago, ele usa o agricultor como um exemplo, como uma inspiração, porque um dos requisitos do agricultor é a paciência. Se ele não tiver paciência para aguardar a terra produzir o seu fruto, ele não tem como exercer a sua profissão. Por isso, pensa comigo, o agricultor faz de tudo para plantar a semente certa, no solo certo, sobre as condições certas, no tempo certo. Mas ainda assim, o crescimento depende de Deus, não depende dele. Mesmo fazendo tudo certo, na hora certa, do jeito certo, ele depende de Deus para enviar as chuvas. Ele não tem o controle sobre o crescimento da planta, ele não tem controle sobre a saúde da planta, ele não tem controle sobre o envio das chuvas. Muita chuva pode danificar a lavoura, pouca chuva pode colocar tudo a perder. Para o agricultor, portanto, cabe a ele o quê? Trabalhar com muita excelência e esperar, porque o resultado vem do Senhor. E é isso que Tiago quer nos ensinar. Como filhos de Deus, nós precisamos trabalhar, dando o nosso melhor, entregando o nosso melhor, fazendo tudo com excelência. E nós devemos ter paciência, por quê? Porque o resultado não depende de nós, o resultado depende de Deus. A nós cabe trabalhar, mas o resultado vem de Deus. Agora, por que o agricultor espera? O verso 7 diz: porque ele está aguardando o fruto que é precioso. Por que nós devemos então ter paciência e esperar em Deus? Porque o resultado é precioso, porque o resultado é incrível, porque o resultado é maravilhoso, o resultado é certo, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Por que devemos ter paciência e esperar em Deus? Porque Ele é fiel. Porque Ele não falha, porque o que Ele prometeu, Ele cumpre, porque Deus sempre nos surpreende e Ele sempre tem o melhor para nós. Tiago, então, ele está descrevendo aqui o crente como um agricultor espiritual, como alguém que o tempo todo planta sementes, aguardando uma colheita espiritual. Tiago diz que o agricultor espera porque o fruto é precioso. Em igualdade, Paulo também diz aos Gálatas: não
se cansem de fazer o bem, porque ao seu tempo vocês vão colher o resultado disso. Ou seja, da mesma forma que o agricultor, ao ver a colheita, ele fica satisfeito, realizado, pleno, contente, um dia, presta atenção nisso, um dia, nós veremos a colheita de todas as sementes que nós estamos plantando. E aí, nosso coração vai transbordar de alegria. Um dia nós vamos chegar à terceira idade, nós vamos olhar para trás, e nós vamos ter aquele sentimento de significado, de falar, valeu a pena. Eu dediquei a minha vida por algo que valeu a pena. Eu não desperdicei a minha vida, pelo contrário, eu investi em coisas que são eternas e que vão durar por toda a eternidade. Como agricultor, portanto, nós devemos trabalhar, mas nós devemos ter paciência, porque o resultado vem de Deus. O segundo exemplo dado por Tiago é o profeta. Olha o que ele diz no verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Eu não sei se você sabe, mas os profetas são homens que falam em nome de Deus. Deus manda os profetas avisarem, trazer avisos sobre o povo, sobre coisas que vão acontecer. Mas olha que interessante. Porque muitas vezes os profetas têm que ter paciência, porque eles dizem que vão acontecer algo, mas até o cumprimento daquilo, às vezes demora um tempo. Eu não sei se você sabe, mas os profetas foram homens que falaram acerca de coisas que iam acontecer, mas eles precisavam exercer a sua paciência, porque até o cumprimento daquelas coisas demorava um certo tempo. Imagine você, Deus mandar você falar que vai acontecer algo, e aí você diz, você publica, você fala, mas passa 10, 20, 30, 40, 50 anos e aquilo não acontece. Você precisa ter paciência, você precisa ter maturidade espiritual, você precisa ter constância para você não desanimar, não perder a fé, não entrar em crise. Portanto, os profetas, eles tinham um grande controle emocional, eles tinham maturidade emocional e maturidade espiritual, eles tinham uma fé firme, sólida, constante, eles tinham muita paciência para aguardar o cumprimento daquilo que Deus mandou eles falarem. E é justamente isso que Tiago está dizendo. Tenha a paciência dos profetas. Por exemplo, Deus deu sonho para José quando ele era menino. Quase 18 anos ou mais depois é que o sonho vira uma realidade. É que José assume o governo do Egito. Deus ungiu Davi quando ele era adolescente, mas somente décadas depois é que ele se tornou um rei de verdade, percebe? Entre o anúncio e o cumprimento existe uma grande lacuna de tempo que se chama preparo. E você precisa ter paciência, porque talvez Deus já tenha te anunciado algumas coisas, mas até que essas coisas aconteçam, vai demorar um tempo, porque você está sendo provado. Antes de um avião subir e ganhar as alturas, ele é testado, ele é provado inúmeras vezes, de modo que ele só tem condição de subir quando ele é aprovado em todos os testes. Entre o anúncio daquilo que Deus te disse e o cumprimento, existem as provações, e você precisa ter paciência para que você suporte sem perder a sua fé, sem dar um mau testemunho, sem ficar murmurando, criticando, reclamando, para que você seja aprovado. Os profetas, eles foram homens que andaram com Deus, que ouviram a voz de Deus, que falaram em nome de Deus, mas que passaram por grandes aflições na vida, grandes aflições. Isaías, ele não foi ouvido pelo seu povo, foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, jogado num poço, maltratado por pregar a verdade. Daniel foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, percebe? Estevão chegou até denunciar o sinédrio, dizendo: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornastes inimigos. Os profetas, eles trilharam um caminho estreito entre o privilégio e o sofrimento, mas eles foram pacientes. O que nós precisamos entender é que provas e privilégio, elas caminham juntas. Privilégio e sofrimento caminham lado a lado. Eu vejo muitas pessoas hoje na igreja, na sua inocência, na sua imaturidade,
querendo pregar para multidões, querendo ser pastores da internet, querendo ser grandes conferencistas, querendo ser músicos, querendo ser cantores. Só que essas pessoas não entendem que junto do privilégio de servir a Deus, também vem o sofrimento. Certa vez eu ouvi um cristão orar assim: ó Deus, ensina-me as profundezas da tua palavra. Eu desejo ser arrebatado ao terceiro céu e ver e ouvir as coisas maravilhosas que o Senhor tem lá. Olha que interessante, porque embora essa oração tenha sido muito sincera, muito verdadeira, ela partiu de um crente imaturo, que provavelmente não tinha ideia do que ele estava pedindo a Deus. E como isso, eu não quero dizer que você não deve pedir a Deus que te revele as coisas maravilhosas, que te revele a sua vontade, o seu coração. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é que você deve estar preparado para receber o que você está pedindo de Deus. Por exemplo, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu as coisas maravilhosas que Deus tem lá. Mas como resultado, Deus colocou um espinho na sua carne, para que ele permanecesse com seus pés no chão, para que ele não perdesse a sua humildade, para que ele entendesse quem ele era. Ou seja, privilégios e provas caminham lado a lado. Privilégio e sofrimento caminham lado a lado. E Deus permite isso para o nosso próprio bem. A questão é, você tem paciência para passar por esse período da vida? Para ser provado e aprovado? Olha o que Jesus disse: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Querido, quando você estiver enfrentando um sofrimento, quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver enfrentando uma doença ou desemprego, quando você estiver passando por um momento da vida onde você não tem tempo nem de respirar, não coloque em dúvida o amor que Deus tem por você. Todos os homens que andaram com Deus, eles foram provados. Todas as mulheres que andaram com Deus, elas foram provadas. Todo ser humano passa por sofrimento nessa vida. Por isso, seja paciente, porque embora Deus não crie a dor, Ele também não desperdiça ela. Embora muitas vezes Deus não nos tire da dor, não nos livre da dor, Ele nos sustenta enquanto nós passamos por ela. A vontade de Deus nunca levará você a um lugar onde a graça dele não te sustente. O que Tiago está nos ensinando é que, como um agricultor, nós devemos continuar plantando e esperando o resultado no Senhor. Com os profetas, ou como os profetas, nós devemos continuar testemunhando, esperando o resultado no Senhor. O terceiro exemplo que Tiago vai usar é o de Jó. Olha o que ele diz a partir do verso 11. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O livro de Jó está dividido em 3 partes. A primeira fala sobre as perdas de Jó, do capítulo 1 ao 3. Depois do 4 até o 31 vai falar sobre as acusações que Jó sofreu da sua família, da sua esposa, dos seus amigos. E do capítulo 38 para frente, nós temos a restauração da vida de Jó. Se você observar o livro de Jó, você vai entender que as circunstâncias estavam contra Jó. Os homens estavam contra Jó, os amigos estavam contra Jó, a esposa estava contra Jó, Satanás estava contra Jó, mas Deus não estava contra ele. Deus não estava contra ele. A partir das provações, Jó testemunhou que um homem pode sim amar a Deus mais do que todas as coisas. Jó mostrou isso com a sua vida. Jó derrubou com o seu testemunho todas as teses que Satanás havia levantado contra ele. Ele perseverou até o fim. Mas e você, querido? Você tem derrubado as teses que Satanás levantou sobre a sua vida? O seu testemunho tem derrubado tudo que o inimigo fala a seu respeito, ou não? Você tem comprovado com a sua maneira de viver que o diabo tem razão? Jó perseverou de modo que Deus restaurou a sua sorte, o honrou e devolveu em dobro para Jó tudo o que ele tinha antes.
O livro de Jó nos mostra que o propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente contra Deus, porque um homem impaciente, ele é como uma bomba atômica pronta para explodir e detonar tudo à sua volta. O livro de Jó nos mostra também que o propósito de Deus é se revelar, é se fazer conhecido, é gerar intimidade, comunhão, é nos fazer crescer. O que Tiago está dizendo aqui é que, como um agricultor, nós devemos fazer o certo, plantar as sementes certas, esperando o resultado em Deus. Como os profetas, nós devemos testemunhar, esperando o resultado em Deus. E como Jó, nós devemos esperar para que o Senhor complete a sua obra em nossas vidas e nos leve a um nível mais profundo de intimidade com Ele. De forma que Tiago, ele encerra seu argumento dizendo assim: todo sofrimento um dia terá um fim. E nós devemos focar nisso. O quinto e último ponto de Tiago é este: a segunda vinda de Cristo. Olha o que ele diz no verso 7, no verso 8 e no verso 9. Verso 7, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Verso 8, sejam pacientes e fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, o juiz já está às portas. Perceba a construção de Tiago: até a vinda do Senhor, a vinda do Senhor está próximo e o juiz já está às portas. Interessante notar que Tiago está colocando um fim na nossa paciência. E o fim da paciência é apenas quando Jesus voltar. É apenas quando Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós vamos precisar da paciência e nós vamos precisar muito da paciência. Mas quando Ele voltar, então pronto, terá um fim. Aqui nós podemos tirar duas lições. A primeira é que nada na nossa vida dura para sempre. Ninguém veio aqui apenas para sofrer e sofrer a vida inteira. Todo esse sofrimento nosso tem um prazo, tem validade, tem data certa para acabar. A segunda lição é que Jesus está voltando e a gente deve focar na sua vinda, na sua volta. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós passaremos sim por provações. Nós passaremos sim por momentos difíceis, por momentos incompreensíveis, por momentos de muita dor. Mas tudo isso, um dia vai acabar. É isso que Tiago está dizendo. Calma, tenha paciência, vai acabar, vai passar, não é para sempre. Não podemos perder a esperança na volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Ele vier, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai saciar o nosso coração de todo vazio, Ele vai acabar com todo o sofrimento, de modo que não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais violência, não haverá mais morte. Portanto, nós devemos focar nessa promessa maravilhosa e nós devemos avançar com paciência até o cumprimento dessa palavra. É nesta promessa maravilhosa que você deve construir a sua vida, porque um dia toda essa ordem manchada pelo pecado, ela vai cair por terra, e um dia a verdadeira vida virá, e os filhos de Deus experimentarão de algo extraordinário, de algo sobrenatural. Os filhos de Deus experimentarão da vida eterna. Por isso, querido, eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei. Eu não sei o tamanho da sua dor, não sei. Não sei o tamanho dos seus problemas, eu não sei o tamanho da crise que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei, vai passar. Tenha paciência, vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite não é eterna, o dia logo vai chegar, o sol logo vai raiar. Por isso não desanime. Não desista, não abra mão, seja corajoso, tenha uma coragem longa, persista, seja constante na sua vida com Deus, seja constante no propósito que Ele tem para você. Tenha paciência, o resultado só depende de Deus e Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre nos surpreende, Deus sempre faz mais do que pedimos, sonhamos ou esperamos, por isso tenha paciência. Esse é o nono princípio, esse é o nono código de sabedoria para que você tenha uma vida melhor. Se você agir com ansiedade, você vai trocar os pés pelas mãos, você vai dar um passo maior do que a sua perna
E quando você menos perceber, você vai estar caído ao chão. Na dúvida, não avance, não tome decisão. Tenha paciência, faça o que você tem que fazer, plante as sementes certas, trabalhe do jeito certo. Agora, espera, o resultado vem do Senhor e o Senhor sempre tem o melhor para todos nós. Amém? Essa palavra fez sentido para você? Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, eu quero pedir o fruto do Espírito Santo sobre cada vida que está presente nesse culto. Sobre cada pessoa que está orando comigo nesta hora, Pai. Dá para ele o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Que o Senhor ajude essa pessoa a olhar com os teus olhos. Que o Senhor ajude essa pessoa a entender o que o Senhor está fazendo, Pai. E que essa pessoa seja aprovada em toda e qualquer provação. Que o Senhor possa abençoar essa vida, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós teremos agora aqui um tempo onde você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta. Aqui tem um código de QR Code, logo abaixo tem as contas da igreja. Se você quer fazer parte do que Deus está fazendo, se você quer contribuir para que essa mensagem continue alcançando mais vidas, faça uma doação, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, para que o reino de Deus continue crescendo, avançando, para que a luz continue dissipando as trevas. É só você apontar a câmera do seu celular para esse código e vai abrir aí no seu celular uma página onde você pode gerar um boleto para você pagar ou fazer pelo cartão de crédito, e através das contas da igreja você pode fazer uma transferência. Então faça isso, mas faça com alegria, porque Deus ama quem dá? Não, Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem contribui com alegria. Então que você possa fazer isso com muita alegria no seu coração. Quero agradecer a você pela sua presença, pela sua participação, é muito importante para nós. Quero te pedir um favor, deixa o seu joinha aqui no vídeo, assina o nosso canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E eu peço a Deus que abençoe muito a sua vida, que você continue sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que Ele te use de maneira poderosa. Amém? Um grande abraço e até a próxima.